el sol brillando me guía el camino. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Mais um pouquinho essa música, tá? Em 2 minutinhos aqui a gente começa. Vou baixar aqui um pouquinho a música, vai dizendo pra mim se tá me ouvindo bem. Coloca seu nome aqui, Linhas Negras entrou. Coloca seu nome aqui, pra me chamar pelo nome. Seja bem-vinda. O que vai ser essa live de hoje, né? Eu senti muito forte, uma intuição muito forte de trazer uma página do dia que eu vou ler e a gente vai conversar sobre essa página. Isso não é inédito, na verdade foi assim que eu comecei esse caminhar aqui comigo no Instagram. Esse caminhar com vocês no Instagram, lendo uma página e trazendo as considerações de coisas que eu vim aprendendo no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de cura. Suedi, né? Seja bem-vinda, meu amor. Então, não é novidade para quem me acompanha há muito tempo, mas eu senti uma necessidade muito grande de voltar ao simples. A gente tem tanta dificuldade, né, de olhar para o simples e ver a importância que a simplicidade tem na nossa vida, ou deveria ter. E quando a gente começa a empreender, e quando a gente começa a empreender pela internet, e quando a nossa missão de vida, né, quando a gente descobre que é desenvolver pessoas, a gente imagina que a gente tem que ter muita coisa para conectar, para chegar em muitos lugares, para conectar com as pessoas certas. E a gente acaba esquecendo um pouco da simplicidade. Isso vale como aprendizado para mim, mas vale também como aprendizado para cada uma de vocês que está aqui presente comigo nesse momento e que vai assistir essa live depois. O tanto que a gente deixa o simples para lá. E enquanto a gente está esperando as coisas mirabolantes acontecerem, né? Quando a gente coloca muitas dificuldades para a gente empreender a nossa transformação, a nossa mudança, a nossa expansão, sempre achando que tem que ser muito complicado, a gente vai perdendo tempo e energia de vida. Então, hoje, eu quis voltar para o simples. Eu quis voltar e ter aqui com vocês uma conexão, né? Além da intuição que chega, da canalização, que hoje eu tenho essa consciência, por muito tempo eu não tive. Além dessa mensagem que vai ser transmitida através de mim para quem essa live chegar, eu acredito que isso será um bálsamo na vida daquelas pessoas que se conectarem com essa live, nesse momento ou depois. O resultado disso fica muito além do que eu posso controlar. Então eu tenho aprendido muito nesses últimos momentos da minha vida, né? Nessas últimas buscas por aprendizado, que a gente deve soltar mais e que a gente deve exercitar a nossa fé
e a nossa confiança de que o nosso caminho ele está sendo traçado da melhor maneira possível. O que a gente pode controlar seria a maneira que você se coloca no mundo. Quais são os pensamentos que você nutre? Qual é a verdade, né, que você coloca para a vida na sua relação com as pessoas que estão muito próximas de você? Como que é a sua conexão com o seu sentir, com o seu emocional, com o seu mental, com o seu espiritual? Tudo isso são coisas que podemos, né, controlar. E aí quando eu falo controlar, se atentem ao que eu estou dizendo. Não controlar da gente ter esse controle absoluto, mas são coisas que podemos escolher quando tomamos consciência de quem somos. Fora isso, gente, a gente não tem o controle. Fora isso, a gente só tem a entrega e a confiança de que o que a gente faz, e se a gente faz por amor, né, encontrará esse amor de outras pessoas. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer hoje. Eu decidi voltar para o simples nesses encontros que temos aqui às quartas-feiras e vou trazer páginas para a gente falar a respeito delas, tá? Então, é algo que eu sinto muito forte no meu coração de fazer. E eu espero de verdade, né, que chegue a muitas pessoas nesse lugar de bálsamo, de orientação, de alívio, de harmonia, de amor, tá bom? Eu vou me apresentar rapidinho, né, para quem não me conhece, para quem tá chegando aqui pela primeira vez ou vai assistir essa live pela primeira vez. Meu nome é Elaine. Eu me tornei terapeuta sistêmica com as ferramentas de alinhamento energético e constelação sistêmica dinâmica há mais ou menos 1 ano e meio. Depois de eu mesma ter sido transformada por essas ferramentas, no momento que eu me sentia completamente desconectada de quem eu era na essência. Então eu passei por muito tempo perdida, sentindo muita infelicidade e angústia, né, tendo muitas dificuldades nas minhas relações internas e nas minhas relações com as pessoas mais próximas. Eu coloquei inclusive isso no Stories ontem, que a gente, sem conhecer a nossa identidade, a gente vai ficar brigando, né, com a vida e brigando com as nossas relações. Então eu estava em muitos momentos na guerreira, mas eu também estava em muitos momentos na vítima. Eu me achava uma vítima de tudo que acontecia comigo e as coisas se repetiam para confirmar essa crença, né, de que eu era uma vítima. Então, às vezes, isso pode ser sua realidade. Aí você vai me dizer assim, poxa, Elaine, mas isso realmente acontece comigo? Sim, acontece. Acontece porque as nossas crenças formam a nossa realidade. Então, o que acontece é que esses acontecimentos reforçam e você fica vivendo num círculo vicioso de dificuldades e problemas. Então, isso acontecia comigo, eu me sentia essa vítima do mundo, do universo, de Deus que fosse, e eu não via saída para minha situação. Até que eu passei por algumas sessões de constelações sistêmica dinâmica e eu tive um grande start, né, a partir daí. Eu entendi que o autoconhecimento era o caminho para a minha transformação. Eu entendi que a gente se conhecer é a única coisa que a gente palpável que a gente pode ter nessa existência. A única coisa que a gente consegue corporificar como aprendizado dessa existência é essa importância da gente saber quem somos, quais são as nossas sombras, porque a gente só consegue enxergar a luz, e isso parece um pouco clichê. Ei, Fabrício, seja bem-vindo. Isso pode parecer um pouco clichê, mas a gente só consegue enxergar a luz quando a gente passa por esse vale das sombras, gente. Então, a gente refutar e jogar fora tudo aquilo que é sombra com medo de olhar
E muitas vezes a gente está tendo comportamentos repetitivos na vida porque a gente quer se distrair com esses comportamentos para não olhar de verdade para nossa sombra. Eu percebi, né, nesses quase 3 anos, de 2018 para 19, 20, 21, 22, então a gente está indo aí, né, para 3 anos e quase 4 anos de caminho para dentro, que a minha história poderia ajudar muitas pessoas. Que o meu dom, que eu sempre tive e não mais sabia, né, que a gente vai perdendo as nossas partes e não reconhecendo mais quais são as nossas qualidades, mas no momento que eu volto para dentro eu percebo que o meu dom da fala, o meu dom, né, abençoado do meu chakra laríngeo, aonde eu posso falar e posso também falar a voz do Espírito, falar aquilo que eu canalizo da espiritualidade, falar aquilo que eu trago dos guardiões do Ministério de Cristo, né, que são os guardiões do alinhamento energético, poderiam ajudar muitas pessoas. E eu passei a compartilhar isso aqui no Instagram. Tem mais de 1 ano que eu faço essas lives. E hoje eu decidi voltar para esse simples, né? Eu decidi voltar para esse lugar daquela Elaine que começou lá atrás. E não é como um retrocesso, é como uma recuperação daquilo que deu, que criou, na verdade, né? Que gestou todo esse movimento, que é um grande movimento de entrega, que é um grande movimento de colocar no mundo aquilo em prol de outras pessoas, aquilo que eu acredito que é positivo em prol de outras pessoas, né? E quando a gente está vibrando e quando a gente está se transformando, no momento que a gente ajuda na transformação de outras pessoas, isso é muito bonito, gente. Isso é muito rico, porque é isso que viemos fazer aqui, segundo a minha verdade, a minha concepção. Então, tendo dito isso, tudo isso, né? Hoje eu tirei uma página, tirei também uma carta dos guardiões do alinhamento energético e tirei uma página para a gente conversar sobre. E essa página, né, aleatoriamente, mas não em coincidência, porque coincidências não existem. Então, a gente... eu tirei uma página sobre a fé. Então, eu vejo isso, né, como um grande sim para esse meu movimento, né, que eu trouxe hoje. E eu tenho a certeza absoluta que é uma mensagem que conectará com muitas pessoas. Porque às vezes, de novo, a gente sai desse simples e a gente também sai dessa confiança. A gente sai e perde a conexão com a nossa fé. Então eu vou ler para você aqui. A Bia colocou: nós somos muitas versões de nós mesmas. Continue, isso aí. Sempre. Então a página que eu trouxe hoje é a seguinte. A Ju acabou de entrar exatamente quando eu vou começar a ler a página. Então olha isso, né? Vamos ver. Tenho certeza que você precisava dessa página, assim como todos que estão aqui, assim como as pessoas que vão assistir depois. Aumentar a fé. Aumenta a tua fé. A fé aglutina as forças do Espírito e remove montanhas, como ensinou Jesus. Quem a ela se entrega faz da vida de enganos uma vida de certezas e converte a angústia em alívio. Por isso, abandona o que for medo, ira ou paixão. Olha-te com simpatia e desperta as tuas forças. Ativa e põe em execução o que tens de mais... Só um minutinho, gente. João. Baixinho, filho. Tá? Ativa e põe em execução o que tens de mais positivo e correto e remove as tuas montanhas de contrariedade. Sempre que necessário, afirma-te com qualidades, ideais, paz e esperança, que eles, uma vez chamados, brotam e te fazem bem. Os reservatórios da providência divina
se abrem para os que usam as torneiras da fé. Lindo, né, gente? Os reservatórios da providência divina se abrem para os que usam as torneiras da fé. Quando eu falo com vocês repetidas vezes, né, que a gente cria a nossa realidade externa através do que a gente pensa internamente, é justamente isso que a gente acessa aqui com essa confiança na fé. Por quê? De acordo com como é formado as nossas crenças, de acordo com o que é formado as nossas opiniões de mundo, o mundo se apresenta pra gente da maneira que a gente acredita. Então, se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra gente poder entender. Se a gente acredita fortemente, se é uma crença inclusive do nosso sistema familiar, você viu repetidas vezes seus pais falarem sobre isso, ou você não se lembra conscientemente, mas isso ficou impresso no seu inconsciente. Por exemplo, que a vida é difícil, né? E a gente deve lembrar que os nossos antepassados, por mais que a gente tenha, né, dificuldades hoje, os nossos antepassados tiveram dificuldades de sobrevivência, guerras, fome, né, migrações para outros lugares, abandono de família e tudo. Então, se a gente diz sim, acredita fortemente que a vida é difícil, a vida se torna dessa maneira para caber na nossa realidade, gente. Então, de novo, todas as vezes que acontecer algo para te confirmar essa crença, e aí você vai falar assim, tá vendo? Eu sabia que era difícil, porque olha isso que aconteceu comigo de novo. É justamente porque você precisa passar novamente por isso repetidas vezes até você olhar para a própria vida e falar, caramba, tem algo aqui acontecendo que eu não tô dando conta consciente. Tem algo que tá se repetindo na minha vida de uma maneira que eu não tô conseguindo entender o motivo. E esse motivo é para sua expansão, esse motivo é para o seu aprendizado. E enquanto a gente não aprende, a gente repete, como se fosse na escola. Na escola, o aluno, quando ele não aprende, né, a matemática na quinta série, né, no quinto ano agora, né, que fala, ele não repete o quinto ano. É exatamente assim na vida. Enquanto a gente está repetidas vezes vivendo a mesma situação, é porque tem algo ali no nosso sistema que precisa ser liberado. E às vezes você foi eleita, né? Muitas vezes somos eleitas, né, do nosso sistema por vibração, porque algo nosso conecta com essa realidade dessa informação, desse sistema, para a gente elaborar e fazer diferente. Então, quando a gente tem a consciência, e a consciência a gente toma no momento do autoconhecimento, a gente consegue transmutar e a gente consegue liberar. Porque imagina, se você tem essa crença familiar da dificuldade e os acontecimentos vêm, te reforçam essa crença, e aí você toma esse conhecimento através dessa live aqui que eu acabei de fazer, né, que eu estou fazendo, na verdade, com vocês. E aí você começa a meditar sobre você mesma, e começa a meditar sobre o seu sistema, e começa a meditar sobre as suas crenças, e percebe, e fala, caramba, isso é uma verdade. Isso realmente que a Elaine disse tem um fundo de verdade na minha vida. Essa situação aqui já aconteceram muitas vezes de diferentes formas, com diferentes pessoas. E aí você, uau, tem aquele momento, né? Aquele momento que você faz, uau, caramba, despertei para isso. E aí, quando vir de novo aquele condicionamento das informações do seu sistema, você fala, opa, calma aí, isso aqui eu já sei. E você faz diferente. Você escolhe fazer diferente. E aí você dá um grande salto. E você transmuta essa dor.
E você, a partir da consciência que você tomou, a partir desse movimento, né, de olhar e enxergar essas repetições. A fé e a confiança, aumentar a fé e a confiança, é você saber que você faz aquilo que está ao seu alcance e depois você entrega, né? E isso é muito difícil, assim como é difícil a gente ir para o simples. Quer ver um exemplo da dificuldade da gente ir para o simples? A gente pensa assim, eu vou iniciar uma atividade física, né? A gente nunca pensa numa coisa que é só a gente levantar, colocar um tênis e caminhar, ou a gente fazer um movimento em casa com alguns pesos, não. A gente sempre pensa assim, eu tenho que entrar na academia, eu tenho que comprar roupa X, eu tenho que fazer isso, mas aí eu não tenho dinheiro em muitos momentos, ou eu não tenho tempo, e aí você acaba não fazendo nada. Olhar para a vida com simplicidade. Ei! Chegou aqui a Lê, Alessandra, Ângela, Dani, Miriam, Ju. Nossa, muita gente boa. Sejam todos bem-vindos. Então, voltar para o simples é você tomar posse da sua vida, gente. Voltar para o simples é saber que se você não pode ler um livro inteiro porque te falta tempo, você pode ler uma página por dia. E a gente está tão desconectado dessa simplicidade de vida porque a gente imagina que a gente tem, porque fizeram a gente acreditar que a gente tem que ter muita coisa, que a gente não olha, né? Na verdade, a gente nem acessa isso. A gente nem para pensar sobre isso com a correria da vida. Então hoje, na minha vontade de voltar para o simples, nesse movimento que eu empreendo aqui de doação há mais de um ano, é justamente para eu falar assim, caramba, eu quero sentar de frente para essas pessoas que se conectam comigo, né, que assistem depois de mais de 100 visualizações nessas lives que ficam salvas, e trazer o simples para a vida delas. Sabe? Para a gente poder olhar para a vida com mais pé no chão. E isso a gente faz a partir da crença de que nos conhecemos, primeiro ponto, né? Fazemos aquilo que podemos, que é possível a gente fazer, e a gente faz com amor. A simplicidade é o amor, né? A simplicidade é o amor. Porque quando a gente está elaborando muitas coisas, a gente não consegue colocar amor nelas, porque vem outros sentimentos do próprio ego. E se a gente não consegue cobrir essas outras coisas com amor, falhamos. Falhamos nessa troca. Né? Alguma coisa entravou ali no meio ali que não foi legal. E talvez tenha sido muito papo louco mesmo, né? Esse meu movimento aqui hoje, nesse momento. Mas é o que eu queria entregar para vocês. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Te assistindo da praia e recebendo essa mensagem linda. Olha que delícia. Dani lá em Salvador. Tá sol aí, Dani? Que aqui tá um frio. Armazenamos muitas crenças que nos limitam. Exatamente. A gente está chegando já no finzinho da live, mas isso que a Rosa trouxe aqui é importantíssimo. Isso que eu trouxe, né, um exemplo da crença que eu falei de dificuldade, o que acontece? A gente está o tempo todo, gente, sendo guiadas o tempo inteiro pelo nosso inconsciente. Inconsciente esse, na maior parte, formado... Eita, que legal, filho. Ficou legal. Inconsciente esse formado na nossa primeira infância, de 0 a 7 anos. Com as crenças, né? Com as experiências que tivemos nesse período de gestação até o nosso 7º ano ali, que é quando a gente começa a ter as nossas primeiras lembranças conscientes desse período. Além disso, existe também o inconsciente coletivo, que fazemos também acessamos essas informações do inconsciente coletivo. E também a gente acessa informação
E temos no nosso inconsciente o inconsciente familiar. Os traumas, né? Tudo isso provado cientificamente, gente. Através da epigenética, né? Através da física quântica, através do estudo do